Não importa se você tem 20, 30, 40 ou 60 anos, nenhuma mulher precisa esperar a vida inteira para se valorizar. Respeito não é presente de aniversário de maturidade, é escolha diária. Essa história que eu vou te contar é sobre Ana, que aos 16 anos se casou com Marcelo acreditando que casamento era sinônimo de proteção e futuro garantido. Talvez você ainda seja jovem, talvez já esteja na casa dos 40, 50 ou 60. Não importa a idade, a verdade é uma só. O respeito que você aceita hoje decide a história que você vai contar amanhã. E você não precisa esperar completar 60 anos para perceber que amar não é se sacrificar até o último fio de dignidade. É aqui que entra Ana. E eu quero que você escute a história dela não como um conto distante, mas como um espelho que pode, sim, te acordar. Ana tinha 16 anos quando conheceu Marcelo. Ele era mais velho, seguro de si, cheio de opinião. Ela, criada em uma cultura onde homem manda, mulher aguenta, confundiu controle com cuidado e ciúme com prova de amor. Marcelo dizia o que ela devia vestir, a quem devia atender, onde podia ir. E ela achou que isso era proteção. O casamento veio rápido, sem tempo de construir identidade própria. Enquanto as amigas ainda estavam descobrindo o mundo, Ana já estava lavando louça, fazendo comida e tentando ser a esposa perfeita. Logo no começo, os sinais estavam todos lá. Ele não ajudava em casa, não pegava uma criança no colo para aliviar o cansaço dela, não lavava um copo. Quando Ana dizia que estava exausta, ele zombava. Você não faz mais do que sua obrigação. Quando ela se atreveu a comentar que gostaria de estudar, ouvir algo como: Professora, você mal terminou os estudos. Eu sou quem decide aqui. No fundo, ela sentia que aquilo estava errado, mas o medo de ficar sozinha, de ser mulher separada, falava mais alto. A informação mais importante que a história de Ana traz logo de cara é essa. O primeiro erro não foi ter amado, foi ter acreditado que, para ser amada, ela precisava se diminuir. E é isso que você não precisa viver. Respeito não começa quando o outro finalmente acorda. Respeito começa quando você decide não aceitar menos do que merece, todos os dias, em cada pequena escolha. Se essa primeira parte mexeu com você, aproveita e escreve nos comentários com quantos anos você começou a achar normal engolir coisas que te feriam. Às vezes, colocar isso em palavras é o primeiro passo para mudar o rumo da sua própria história. Ou eu. Ela acordava cedo, pegava ônibus lotado, dava aula em escola de periferia, chegava em casa exausta, e a jornada só começava. Jantar, roupa, filhos, casa. Marcelo. Sofá, TV, bar, festas, mulheres, bebida. Quando Ana tentava falar, vinha o outro lado dele, agressivo, autoritário, às vezes violento. Bastava ela questionar alguma coisa para ouvir gritos, xingamentos, portas batendo. Uma vez ele a empurrou com tanta força que Ana nunca mais esqueceu a sensação do corpo batendo na parede. O medo ficou tatuado nela. Medo de morrer, medo de apanhar, medo de ser mãe sozinha de 3 filhos no mundo que julgaria a ela e absolveria a ele. Foi nesse contexto que surgiu uma pequena rachadura naquela parede de silêncio, a sogra. Um dia, sem forças para continuar escondendo os hematomas da alma, Ana desabou na frente da mãe de Marcelo. Contou tudo. Tremia, chorava, esperava ser culpada. Mas ouviu outra coisa. A partir de hoje, você e os meninos vão morar comigo. Na minha casa ele não encosta mais um dedo em você. Não resolveu a vida inteira, mas quebrou o ciclo da violência física. Ana mudou de casa, levou os filhos, e ali nasceu o primeiro limite real contra Marcelo. Os meninos, Marcos e Pedro, cresceram vendo tudo. A mãe se virando em 1000, o pai se achando dono de todos. E, sem que ela percebesse, eles começaram a guardar uma força que mais tarde seria devolvida em forma de proteção. Se você se identifica com essa fase de aguentar por medo e por causa dos filhos, talvez valha deixar nos comentários como isso ressoa na sua história. Tem muita mulher que se reconhece quando outra tem coragem de falar. Dizia para os outros, eu que fiz essa mulher ser o que é hoje, como se ela fosse um objeto moldado por ele. No meio dessa vida sem cor, Ana foi desenvolvendo um mundo interior secreto. À noite, depois que todos dormiam, ela abria o celular ou o notebook e navegava pela internet. Um dia, começou a conversar com um homem desconhecido. Não era um galanteador barato. Era alguém que escutava. Perguntava sobre o que ela gostava, o que sonhava, como tinha sido a infância. E, pela primeira vez em muitos anos, Ana sentiu algo diferente. Alguém interessado nela como pessoa, não como empregada gratuita. As conversas cresceram,
Viraram confidências, sorrisos tímidos iluminados pela luz azul da tela. Ela se pegava esperando a notificação como quem espera uma primavera depois de um inverno longo demais. Sim, era uma paixão platônica. Eles nunca se encontraram pessoalmente. Ana tinha medo. Medo de trair seus próprios valores, medo do escândalo, medo de Marcelo. Preferiu manter aquele amor preso na tela, numa fronteira entre desejo e respeito por si mesma. Essa paixão que não virou carne virou algo ainda mais importante, lembrete. Lembrete de que o coração dela não estava morto. De que ainda havia em Ana uma mulher capaz de sentir, desejar, sonhar. Você talvez também tenha um desejo, um projeto, um amor engavetado pelo medo. Se sentir de compartilhar, escreve nos comentários com uma palavra o que você sente que está adormecido aí dentro. Às vezes a mudança começa quando a gente nomeia aquilo que ainda vive. Marcos virou jogador, Pedro se tornou médico, a filha também seguiu sua vida. E, aos poucos, os papéis se inverteram. Aqueles meninos que cresceram vendo a mãe engolir humilhações começaram a enxergar com clareza algo que Ana ainda evitava admitir. Aquela relação não era casamento, era um contrato de exploração. Numa tarde qualquer, depois de uma discussão em que Marcelo, mais uma vez, a humilhou na frente dos filhos, Marcos pediu para conversar com a mãe na cozinha. Ela sentou, acostumada a ouvir reclamações, mas o que veio foi diferente. Mãe, a gente não vai mais aceitar ver a senhora vivendo assim. A senhora não é fraca. A senhora é grande demais para esse pouco que ele te dá. Pedro completou. No dia que ele levantar a mão para você de novo, a gente tira você dessa casa. E mesmo se não levantar, a gente quer ver a senhora feliz, não sobrevivendo. Foi como se alguém tivesse acendido uma luz num cômodo que ela mantinha sempre apagado. Pela primeira vez, ela se viu pelos olhos dos filhos, não como coitada, mas como guerreira que tinha se esquecido de si mesma. A partir daí, pequenas mudanças começaram. Ana passou a guardar um pouco de dinheiro escondido, aceitou fazer alguns cursos de formação, começou a dizer não para pequenos caprichos de Marcelo. Ele estranhou, tentou desqualificar, chamou de frescura, mas algo nela já não voltava mais ao tamanho antigo. Esse é um ponto de virada invisível, mas gigantesco. Ela ainda está ali, mas por dentro já começou a se despedir. Se essa parte da história te lembra do momento em que você começou a se enxergar com outros olhos, conta nos comentários qual foi o primeiro basta pequeno que você deu na vida. Muitas mulheres se inspiram nos passos umas das outras. A decisão não veio numa cena de novela, veio no acúmulo de anos. Um dia, depois de uma fala especialmente cruel de Marcelo, algo simplesmente quebrou por dentro. Não era mais medo, era cansaço de se abandonar. Ana olhou para ele e percebeu que não sentia mais amor, só hábito e pena de si mesma. Com o apoio dos filhos, ela começou a planejar a saída. Conversou com uma amiga de confiança, viu opções de aluguel, fez contas. Descobriu que, com o que ganhava e com a ajuda inicial dos filhos, poderia sim viver sozinha. O que prendia não era o dinheiro, era o medo. Até que, numa manhã, arrumou a mala pela primeira vez com a intenção de ir embora, não só de passar uns dias. Marcelo, debochado, riu. Você não vive sem mim. Mas Ana, calma, respondeu. Eu vivi 30 anos sem mim, Marcelo. A partir de hoje, eu escolho viver comigo. Se um dia você quiser ser feliz, me alcance. Eu é que não corro mais atrás de homem nenhum para ter migalha de amor. E saiu. Sem porta batendo, sem grito, sem cena. Só com uma dignidade silenciosa que pesava mais do que qualquer mala. Os primeiros meses foram difíceis. Ela chorou, sentiu culpa, pensou em voltar. Mas, a cada noite em que dormia sem medo de barulho de chave na porta, sem sobressalto de grito, sem olhar de desprezo, algo dentro dela ia se recompondo. Aprendeu a fazer comida só para si, a organizar a própria casa do jeito que gostava, a ter silêncio sem ser silêncio de guerra. Se você já viveu ou sonha em viver essa ruptura, deixa registrado aí nos comentários se você acredita que ainda dá tempo de recomeçar, independentemente da sua idade. Muita gente que lê pode precisar exatamente dessa coragem emprestada. Aos 64 anos, Ana já era outra mulher. Com o incentivo dos filhos, tirou o passaporte, começou um curso de idiomas, viajou pela primeira vez para fora do país. Entrou num avião com o coração acelerado, não de medo do marido, mas de medo gostoso de quem está indo viver algo novo. Em Lisboa, em uma aula de conversação, conheceu alguém. Não foi conto de fadas, foi encontro de gente inteira. Ele se chamava Daniel, viúvo, também recomeçando. Não prometeu mundos, não pediu que ela largasse tudo, não tentou salvá-la.
Ao invés de dizer eu mando, ele perguntava: o que você quer? Ao invés de criticar seu jeito simples, ele admirava sua coragem de ter recomeçado tão tarde. Quando ela contava sua história, ele não dizia que ela exagerava, ele dizia: você merecia ter sido amada antes desse jeito. Eles começaram uma amizade respeitosa. Tomavam café depois das aulas, dividiam histórias, descobriam gostos em comum. Com o tempo, o carinho virou amor, mas um amor diferente de tudo que ela tinha vivido. Daniel lavava a própria louça sem achar que estava fazendo favor. Perguntava se ela estava cansada, respeitava o tempo dela com os filhos, não se metia nas decisões dela com o dinheiro. Era parceria, não prisão. E, talvez, a virada mais bonita não foi ter encontrado Daniel, foi ter escolhido esse amor sem precisar dele para sobreviver. Quando ele falou eu te amo, Ana respondeu: eu também. Mas hoje eu sei que me amo primeiro. E é por isso que posso te amar em paz. Ela não se anulou, não se apertou para caber na expectativa de ninguém. Continuou viajando, estudando, tendo amigas, construindo a própria vida. Daniel somou, não substituiu. Hoje, quando alguém pergunta se ela se arrepende de não ter saído antes, ela responde com calma: eu me arrependo do tempo que me abandonei. Mas me orgulho do dia em que disse basta. Felicidade não tem idade. Tem coragem. E é isso que eu quero deixar com você. Você não precisa esperar chegar aos 60 para virar a chave. Mas, se já chegou, ainda vale muito a pena virar agora. Se essa história conversou com alguma parte da sua vida, escreve nos comentários: eu escolho a minha vida. Isso ajuda você a reforçar esse compromisso consigo mesma. E, já que você chegou até aqui, vale também verificar se está inscrita no canal, porque muita gente assiste, se emociona, mas esquece de se inscrever. Assim, quando a gente postar outras histórias de recomeço e respeito, você vai ser avisada e quem sabe encontre mais um empurrãozinho para nunca mais se abandonar de novo.